Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje, nossa aula de hoje, eu tirei pra gente fazer e entender esse exercício, que é aí que estava no PowerPoint para vocês. Então, a gente vai começar aí por ele, né? Eu coloquei ele aqui para vocês verem, então ele fala que uma aleta de ácido inoxidável, né, com K igual a 15,3, de perfil retangular, fixada numa parede cuja temperatura é 100. O fluido adjacente às aletas está a 20 graus e o coeficiente de transferência de calor é 75. A aleta tem espessura de 6 milímetros e 20 milímetros de comprimento. Ele pede para determinar a efetividade da aleta, o calor perdido por unidade de largura e a eficiência. Determina a eficiência também pelo método gráfico e compare os resultados. Né? Então, eu esquematizei aqui, ó. Eu vou ter que ficar indo lá e voltando por conta das tabelas e dos gráficos, tá, pessoal? Mas a gente vai tentar ver o que dá para fazer. Então, eu coloquei minha letra, coloquei os dados, né, que ele falou. Um dado muito interessante que a gente vai falar muito é que eu não tenho o W, né? Eu não tenho a largura do meu problema. Tanto é, ele pede para achar o QA em watts por metro, né? Então, a primeira coisa que ele me pediu foi a eficiência, o calor e a efetividade, né? Então, a gente tem que a eficiência, né? Vou começar pela eficiência calculada, que ela é mais fácil, né? A gente viu que ela vai ser tangente hiperbólica, né? De MLC sobre MLC, né? Por que ela vai ser tangente hiperbólica de MLC sobre MLC? Porque eu vou corrigir essa aleta. Como ele não me falou nada, ele não me falou que ela é adiabática, ele não me falou que ela é infinita, então eu vou considerar que ela perde calor por convecção. Ou seja, a ponta da minha aleta aqui, né, ela estaria perdendo calor por convecção. É essa consideração que a gente vai fazer no problema. E aí, ele me pediu para achar, né, a gente tem um M. O que é o M que a gente tinha visto anteriormente, né? A gente viu que o M de uma aleta, ele é dado aí, né, pelo H vezes o perímetro, né, vezes o K, vezes a área da seção transversal, né? E aí, eu posso achar também o LC, que nada mais vai ser do que o L mais a espessura dividido por 2, né? Eu poderia fazer essa continha aí. O LC, então, seria 0,02 mais a espessura, que é o T, vale 0,006 dividido por 2, então isso vai me dar 0,023, né? Que seria o LC corrigido. O M, pessoal, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter o H, né? O H, ele vale 75. O perímetro, eu vou deixar ele aqui ainda, que a gente vai discutir bastante sobre isso e até para vocês entenderem como que a gente vai comportar nesses casos. O K vale 15,3 e o ATR, eu também vou deixar ele aqui, né? Aí, pra gente entender, por que eu deixei eles aqui? Porque é o seguinte, vou até colocar do lado de cá para não ficar confuso. O perímetro dessa aleta, como é uma aleta retangular, ela seria 2W mais 2T, né? Isso seria o perímetro dessa aleta. E a área da seção transversal seria o W vezes o T, né? Aqui a gente tinha a unidade, que seria metro, e aqui a unidade, que seria metro ao quadrado. Porém, pessoal, ele não me deu o W, né? O meu W, ele não me falou nada a respeito dele, né? Então, aqui não tem como eu considerar, né? A gente não pode fazer a consideração do W igual a 1, nem nada. O que a gente faz? A gente considera, né, o perímetro sempre sendo 2, quando ele não te dá o W, e considera a área sendo T. Porque esse número ele vai ser adimensional e esse número, a unidade dele vai ser o quê? Metro. Aí tem gente que tem muita dúvida nisso aqui que eu acabei de falar, gera assim muita dúvida em aluno. Eu vou tentar explicar por dois jeitos. O primeiro é questão da unidade, porque aqui, se era metro antes, então vai ser adimensional e aqui vai virar metro, correto? Agora,
A segunda questão é por conta das operações matemáticas que a gente tinha. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor, vou fazer uma suposição, né? Vou colocar aqui que o W vale 2, tá? Então, W vale 2 metros. O meu perímetro, então, ele seria 2 vezes 2, mais 2 vezes a espessura, que é 0,06, né? Nesse caso. Então, eu teria que essa conta me daria 4,0012, né? Fiz ela aqui de cabeça, certo? A minha área, ela seria 0,006 vezes 2, né? Isso aqui daria 0,0012, né? Tem esse zero aqui não, correto? Aonde que eu quero chegar com isso? Quando a gente tem uma operação matemática em que eu tenho uma multiplicação, né? Aqui na área eu tenho uma multiplicação, quem manda é o menor número, né? Porque esse número vai puxar o 2 para baixo, por ser uma multiplicação, quem manda é esse número. Quando a gente tem uma soma, porque eu estou somando esse termo com esse, quem manda é o maior número. Então, se eu falar que meu perímetro é 4 ou 4,012, eu estou falando que ele é praticamente o quê? 4, né? Então, vamos supor que o meu W seja 1. Então, se eu tivesse 1 aqui, né? O meu perímetro, ele seria 2,012, que é praticamente 2. Se meu W fosse 1 aqui, né? O meu T, ele seria 1 vezes 0,06, que daria nada mais do que o T só. Seria 0,06, correto? Então, por essas questões, tanto questão de unidade, para aqui ficar dimensional e para aqui ter metro, e por questões matemáticas, do perímetro eu ter uma soma e da área ser uma multiplicação, sempre que ele não me der a largura, que ele pedir para eu considerar a unidade de largura, a gente vai considerar o perímetro sendo 2 e a área sendo t. Então, aqui no meu exercício, o meu perímetro, ele vai ser 2, né? E a minha área da seção transversal vai ser o t, que é o que eu vou considerar. E aí, eu vou fazer essa conta do M aqui, né? Então, vou fazer aqui para vocês, eu não fiz esse exercício ainda. Então, vou fazer junto com vocês, como se a gente estivesse em sala de aula, até para vocês terem esse resultado aí, tá? Só um instantinho, depois vocês conferem, porque a chance da gente errar gravando e falando é alta, né? E fazendo. O meu deu 40,42 metro a menos 1, correto? Esse foi o M. Então, eu vou ter que a razão MLC vai ser 40,42 vezes o LC que a gente achou, que é 0,023. Então, meu MLC vezes 0,023 deu 0,9297, tá? Deu esse valor aí. Então, vou fazer aqui, ó, que a eficiência, então, dessa aleta vai ser a tangente hiperbólica desse valor, que é 0,9697 sobre 9297, né? Então, vou fazer essa conta aqui, só pra gente ver quanto que vai dar. A minha deu 0,78, aproximadamente, 78,6, tá? Então, vou colocar, aqui ficou bem espremidinho, né? Como sempre, 0,78,6, que seria 78%, né? Esse é o valor da eficiência, né? Desculpa, ficou ali a folha pelo método gráfico, fazendo essa conta aqui, tá? Esse seria esse valor. A gente poderia, então, já que a gente calculou a eficiência, calcular a eficiência pelo método gráfico, né? Então, eu vou vir cá para mostrar para vocês como que a gente calcula a eficiência pelo método gráfico. Vou colocar ele aqui, ó. Aqui, ó. Pra gente fazer juntos, né?
Então, para eu calcular essa eficiência do método gráfico, eu vou vir cá e vou calcular esse eixo X, né? Achando esse eixo X, a gente vai vir cá, vai marcar a curva, que é essa aleta, que é a aleta retangular, e vai aproximar a eficiência. Lembrando que o seguinte, o AP, ele vai ser o LC vezes T, tá? O AP tá aqui para mim. Então, vou voltar para cá, pra gente calcular, né? Esse eixo X. Então, vou colocar aqui eficiência pelo método gráfico, né? Pra gente comparar se vai dar o 78,6, né? Aproximadamente esse valor, né? Eu vou calcular o eixo X, em que tá escrito ali que vai ser LC elevado a 3/2 sobre H vezes K vezes AP, né? Elevado a 1/2, tá? Esse é o valor que a gente tem aí da eficiência, tá bom, pessoal? E vou calcular o AP aqui no cantinho. O AP, ele é o LC vezes T. Então, o AP vai ser igual, o LC é 0,023 vezes a espessura, que é 0,06, né? Então, façam a conta aí para ver se eu vou errar ou não, né? O meu deu que o AP é 1,38 vezes 10 a menos 4, certo? Então, vou calcular o LC. O LC, ele vale 0,023 elevado a 3/2. O H, ele vale 75. O K vale 15,3, né? O AP é 1,38 vezes 10 a menos 4, que é o que a gente calculou separado, elevado a 1,5. Então, vou fazer essa conta aqui. Vocês vão esperar um pouquinho, pra gente ver quanto que vai dar esse resultado, tá? Então, só um instantinho, que a gente tá fazendo essa conta. O meu eixo X, ele deu 0,66 aproximadamente, tá? Esse é o valor do eixo X, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou vir aqui, ó, mostrar pra vocês, né? Vou pegar o 0,66, então eu tenho 0,5, né? É óbvio que se fizer com régua fica melhor, então tem um 0,6, 0,7 até chegar em 1, então o 0,66 tá aqui assim, ó. Então, vou pegar essa curva aqui e vou vincar, né? Então, aqui, ó, 0,66, tracei a reta, a curva da aleta retangular, né? Então, vou vincar, ó. Eu vou achar uma eficiência que é 70, né? Então, vou achar uma eficiência aí próxima de 78. Posso falar que até 78, né? Porque aí a gente vai ter que riscar pra gente poder achar essa eficiência. Então, vou colocar aqui que a eficiência pelo módulo gráfico ela é em torno de 78%, né? A gente observa que esse valor é bem próximo desse, né? Toda vez que a gente fizer isso, a gente acha valores bem aproximados, né? Aí, agora ainda, pessoal, nesse exercício, falta a gente achar o calor da aleta e a efetividade, né? Eu queria passar para vocês, a gente tem duas formas de achar o calor da aleta. A primeira, eu poderia ir lá naquela tabela, né, e pegar o QA por convecção, né? Então, eu pegaria lá, que seria o primeiro caso, o caso A, tem uma equação grandona, a gente só resolveria ela, a gente acharia o calor da aleta aí, pelo caso da tabela por convecção. A tabela, vou abrir aqui o meu para mostrar para vocês, né? Que tabela que seria essa, porque às vezes tem gente que ainda, como a aula é virtual, possa gerar alguma dúvida, né? Então, vou abrir, vou mostrar para vocês. Então, vou voltar para cá, ó. O calor por convecção seria usar essa equação aqui, ó.
Essa equação grandona aqui, ó, M, seno hiperbólico de ml, e aí por diante, tá? Porém, a gente tem uma outra forma mais fácil de fazer, tô voltando ali, que depois se a gente precisar, né, vou voltar pra cá, que é pela dedução, pessoal, que a gente tem da eficiência, né? O que a gente viu? A gente viu que eficiência, e isso caiu até no Kahoot, seria o calor sobre o calor máximo que essa aleta libera, né? Então, eu teria que o calor da minha aleta, ela vai ser eficiência vezes o calor máximo que ela libera, né? O que seria, então, esse calor máximo que ela poderia liberar, né? Seria se ela estivesse na mesma temperatura da base. Então, vai ser eficiência vezes o θB, o H, que é o coeficiente convectivo, que é a lei de resfriamento de Newton. Usei o θB porque é como se toda a minha aleta estivesse na mesma temperatura da base. Então, aqui fosse a mesma temperatura da base, que vale 100, aqui fosse 100, aqui fosse 100, a ponta tivesse 100 graus também. E isso não acontece, né? A gente sabe que o perfil ele vai decaindo ao longo do tempo, né? Vezes, né? A gente tem que colocar aqui, que seria a área dessa aleta. Então, vou passar para outra folha, pessoal, para ficar mais fácil. Qualquer coisa a gente coloca aqui para vocês verem, a gente pega os outros dados, tá bom? Então, a gente vai ter que o calor da aleta vai ser igual a eficiência vezes o θB, vezes o H, vezes a área da aleta, né? Isso aqui seria o calor máximo, partindo aí da definição, que fica mais fácil de resolver. Então, o calor da aleta vai ser eficiência, que a gente achou que é 0,768, né? O θB, ele nada mais é do que 100, que é a temperatura da base, menos a temperatura do fluido. Então, vou passar aqui pra gente lembrar aqui, ó, temperatura da base, temperatura do fluido, né? Esse é o θB, tá? Sempre vou colocar aqui no cantinho, θB, a temperatura da base, menos o T infinito, né? Que vai dar 80 ali. O H, ele vale, deixa eu ver quanto que ele vale, que eu esqueci, 75. Então, o H vai valer 75 vezes a área da aleta. O que é a área da aleta? Pessoal, ficou na dúvida? Use sempre as tabelas termodinâmicas. Termodinâmicas não, desculpa, de transferência de calor, né? As tabelas a gente vai encontrar todas as respostas, né? Então, eu vou colocar aqui para vocês aquelas tabelas resumo, né? Aonde que tem todas as respostas que a gente está procurando. Então, vou vir cá, ó. O que eu vou ter? Eu vou ter que a área da aleta vai ser 2W vezes LC. O AA, que é a área da aleta, tá ali para mim, né? Assim como a gente viu a eficiência, que é tangente hiperbólica de MLC, né? Então, eu tô só mostrando para vocês, então, que eu vou ter que vai ser 2W vezes LC, correto? Aqui, o calor, ele falou que eu vou achar a unidade de watts por metro, que é em função da largura, né? Como eu não tenho a largura aqui, então, a minha área, ele vai ser só 2LC, que eu vou achar em função da largura. Então, vai ser 2, o LC nosso, ele vale 0,023, né? Então, vou calcular essa área aí. A gente vai achar 0,046, né? E agora eu vou resolver o QA. Então, meu QA vai ser 0,786 vezes 80 vezes 75 vezes 0,046, né? Então, vou resolver essa conta e a gente vai ter que o calor de uma aleta, né, dissipada por esse sistema, que a gente está calculando apenas de uma aleta, é 216,14 watts por metro, porque está em função do comprimento da minha aleta, certo? Isso seria o QA. E aí, ainda para finalizar, ele me pediu a efetividade da aleta. A efetividade da aleta, pessoal, ele é dado pelo QA
eu gosto de falar sobre o Q100, né? Que é o espaço que a superfície dissiparia se ela não tivesse aletada. Aí cada um pensa e imagina de uma forma, né? Então, o que seria o Q100 dessa aleta, né? Seria, pessoal, essa aleta foi fixada nesse espaçozinho aqui, ó. Nesse que eu tô colorindo aqui com a caneta agora, tá? Então, se ele foi fixada nesse espaço que eu tô colorindo agora, a efetividade é, olha, essa superfície antes, ela era assim, ó, né? Eu tenho minha peça primária, ela vai ficar assim. E antes eu não tinha aleta, né? Ela seria daqui pra lá, né? Seria a minha base primária. Aí eu resolvi aletar essa superfície, então eu fui lá e fixei uma aleta aqui, né? Como se fosse a minha caneta. Esse pedacinho aqui, o que ele dissipava antes da aleta e o que ele tá dissipando agora que eu coloquei uma superfície estendida, que eu coloquei uma superfície com uma área maior do que só essa área aqui. Então, essa que é a questão que a gente fala que é a efetividade, né? Então, o QA eu já tenho, que ele vale 216,94 watts por metro. O Q100, que é esse pedacinho que dissiparia sem aleta, ele vai ser dado por o θB, porque ele está na temperatura da base, o H, que é o coeficiente convectivo, né, que seria a lei de resfriamento de Newton, então seria H vezes a variação de temperatura, que é a temperatura da base menos a temperatura do fluido, vezes a área. Essa área nada mais é do que a área da seção transversal. Então, a gente vai ter que vai ser 216,94 watts por metro. O θB vale 80, o H a gente viu que é 75, né? E essa área, que é a área da seção transversal, ela é W vezes T, né? Como eu não tenho W, eu vou achar em função dele, assim como está a minha outra unidade, porque aí que eu vou achar watts por metro e aqui embaixo eu vou achar watts por metro, né? Então, aqui vai ser 0,06. Então, vou fazer essa conta, né? Vou ver aqui quanto que vai dar. A minha deu 36, né? O Q100 deu 36 watts por metro. Então, vou resolver lá, vai ser 216,94 dividido por 36, que é a resposta. Então, a efetividade da aleta deu 6,026, né? E aí, esse parâmetro que a gente utiliza para saber se a aleta é viável ou não. Por quê? Para eu gastar o material para colocar aqui, se ele não dissipar pelo menos o dobro do que essa superfície aqui, ó, sem minha aleta dissiparia, não compensa, né? Então, como ela deu 6, significa que ela dissipa 6 vezes mais, né? Ela tá dissipando 6 vezes mais. Antes, se eu tivesse só minha superfície daqui para cá, ele dissiparia 36 watts. Como eu coloquei minha aleta agora, ela tá dissipando 216, aquele pedacinho que ela tá dissipando antes por convecção. Então, ou seja, eu aumentei 6 vezes, que é o que o parâmetro da efetividade faz, né? A dissipação da aleta em relação ao que ela dissiparia se ela não fosse aletada, aquela superfície que ela foi fixada, né? Então, ou seja, ela é viável. E aí, quanto maior eu conseguir esse número, é claro que é melhor para o meu sistema. O que ele tem que ser é maior do que 2, né? Pelo menos ser maior do que 2. Pessoal, é isso aí. Eu vou encerrar hoje por aqui, porque eu vou deixar superfícies estendidas para a gente ver um dia depois da prova, né? Eu acho que vai ser melhor, né? A gente vê superfícies estendidas um dia depois da prova, porque não vai cair, né? Superfície estendida de um sistema aletado. Aí eu prefiro passar para vocês dessa forma. Combinado? Qualquer dúvida, vou estar à disposição. Um abraço e muito obrigada e bom final de semana.